Boa noite, Manuel Romualdo. Conforme prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre o senhor Moro. Os acordos políticos de governabilidade no Brasil, com base na dialética de Engels e nas doutrinas marxistas, tiveram no PSDB e no PT a fundição dos ideais de domínio total, contrato de período de governança para cada um e para diferenciar-se diante da sociedade e enganar os incautos, um partido demonstraria-se de linha dura, ou seja, mais à esquerda, e o outro com uma roupagem como pano de fundo mais flexível. Uma forma de conquistar a confiança da sociedade brasileira. Porém, subiu a cabeça do cachaceiro a utopia de ser o analfabeto mais importante que o Brasil conheceu. Ser o mais importante presidente que já subiu o Planalto. Então, o pacto firmado entre o analfabeto e o sociólogo foi quebrado. E o cachaceiro elege a sua guerrilheira criminosa, ao invés de devolver o poder ao sociólogo, deixando o mesmo chupando os dedos como consolo da traição. Mas como é ensinado na doutrina comunista, toda traição é vingada. A humilhação teria o seu troco, era só esperar. Então a velha raposa, o que fez? A velha raposa lá do PSDB, em um plano de recuperação, usa uma estratégia que cairia como uma luva nos corações dos brasileiros: o combate à corrupção. A corrupção que ninguém mais suportava, ninguém mais queria ver, ninguém mais ingeria a corrupção que estava em todos os lugares. E, protegido pela Corte Maior, essa corrupção se alastrava cada vez mais. Surge, então, com a filosofia da impunidade, uma luz no início do túnel, no meio ou no fim, onde você quiser. Vamos combater. E este combate trará a sociedade brasileira para o nosso lado. Então, entra em cena um certo juiz federal, sob o diapasão da vingança, numa orquestra bem afinada. O juiz, que faz parte de seus quadros, para começar, aparentemente demonstrando uma preocupação com o resgate da dignidade da nação. Começa assim as denúncias de corrupção envolvendo o partido que estava no poder. Mas o outro, que é o irmão gêmeo, e unidos nos planos nefastos de destruição do atual governo, mas no momento vivendo o estímulo da dor da traição, assim começa o destaque do juiz Moro, que enganou a toda a nação, inclusive a mim. Quase todos os brasileiros, todos nós, víamos um homem de coragem, com senso de justiça apurado, uma equipe dedicada. Renascia então nos corações de todos nós a esperança de dias melhores. O juiz vira símbolo nacional de honestidade. O plano havia alcançado a sua primeira etapa. O tempo foi passando e observadores começaram a perceber que os políticos do partido do Salvador, da pátria,
não eram denunciados e, consequentemente, não eram condenados. Só os corruptos do partido do cachaceiro, inclusive o próprio, e dos partidos aliados sofriam as punições. Os caciques do PMDB da época e do PSDB, como Renan Calheiros, Sarney, Aécio Neves e tantos outros, viviam e continuam vivendo e respirando o oxigênio da impunidade, além da proteção da nossa corte maior, que não abre, não ordena, como aconteceu recentemente com o nosso presidente, com uma rapidez impressionante. O inquérito foi aberto. Enquanto isso, o senhor Calheiros está lá há 10 anos e os inquéritos desses nossos queridos e amados corruptos devem estar numa gaveta especial no STF. O juiz, símbolo da honestidade, procurou o capitão maluco e ofereceu-se para ajudar no projeto. O capitão, como todos os brasileiros, julgou ser a maior ajuda para um governo. Como não aceitar? Como não acolher aquele que era o símbolo maior da nação naquele momento? E imediatamente houve o acordo para que o mesmo fizesse parte do governo. E, além de aceitar, ainda deu-lhe poderes, além da normalidade, formando assim um super ministério. Mas alguma coisa não se encaixava no quebra-cabeça. A PF concluiu que o Adélio Bispo, o homem que investiu contra o nosso presidente, havia agido sozinho. Era um lobo solitário. Nisto nem a minha vovó acredita, especialmente pelo aparato que o cercou. As coisas não iam bem e o presidente maluco, mas tem um senso e uma percepção muito apurada, com o seu jeito e tom de agressividade, joga em uma reunião o seguinte: há entre nós traição em andamento. Alguém notificou o fato e o juiz salvador da pátria revela-se o maior traidor de todos. Pois com uma punhalada pelas costas, no momento mais crítico da nação brasileira e do governo que ele mesmo compunha, convoca uma coletiva de imprensa e pede demissão, querendo salvar a sua biografia. Sabedor da sua popularidade e sabedor também que a base de sustentação do governo é a sociedade, usa o gesto mais cruel e planejado: colocar nas mentes das pessoas uma dúvida. Quem está certo? Moro ou Bolsonaro? Queridos, sou obrigado a parar aqui para que não fique muito longo, mas voltaremos ao assunto no próximo. Eu sou Manuel Romualdo e eu espero contar com você. Se inscreva no nosso canal, divulgue com seus amigos, compartilhe, esteja à vontade, se você achar que vale a pena.